Para falar mais dessa flexibilização e dos próximos passos do Plano São Paulo, o Jornal da Manhã recebe agora o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli. Secretário, nós observamos ontem, após o início das medidas de flexibilização, um movimento grande de carros na cidade, com vários congestionamentos no final do dia. É possível o governo voltar atrás se os números avançarem? Bom dia, William. É um prazer conversar com os amigos da Jovem Pan. Nós tomamos as medidas de acordo com o que aponta o Centro de Contingência, a saúde e a ciência, né? Um momento de otimismo. O governador João Dória já conseguiu mais de 40 milhões de vacinas produzidas aqui pelo Instituto Butantan. Os números melhoraram ao longo desse último período, desde o dia 28/3, com queda nas internações. Portanto, o momento é de esperança e de otimismo, mas evidentemente que nós trabalhamos para que a população possa seguir com os cuidados, que a gente possa seguir com toda a cautela necessária do enfrentamento à pandemia. Portanto, se houver algum tipo de revés, nós vamos analisar isso imediatamente. Não é o que se apresenta no momento, nós estamos trabalhando em conjunto com os municípios para poder avançar. Essa fase de transição é muito importante para isso e a gente cada vez mais conseguir ir voltando à normalidade pela vacina, pela imunização fundamental aqui no estado de São Paulo e também pela própria melhora da pandemia. Secretário, o Centro de Contingência foi contra a reabertura de igrejas e academias em São Paulo nessa fase de transição. E mesmo assim, as atividades religiosas poderão voltar amanhã. É cedo demais para reabrir determinados setores do ponto de vista sanitário? Olha, Lívia, nós sempre trabalhamos de forma equilibrada, respeitando e tomando as medidas da ciência e da saúde, né? São Paulo, ao longo desse mais de um ano de pandemia, superou vários desafios importantes, seja aumentando 140% o número de leitos, um trabalho que o governador João Dória, desde o primeiro momento, dedicou toda a nossa equipe de saúde, também avançando com a imunização fundamental para o país e tomando medidas de ordem equilibrada. Portanto, a regra para cultos e outras celebrações como missas é a mesma. Olha, nós tivemos um problema na comunicação com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Ele fala justamente sobre a flexibilização dessas medidas da fase emergencial para a fase vermelha. Secretário, o senhor está me ouvindo? Estou sim, perdão. Então, nós estamos com as mesmas medidas para cultos e missas que foram implementadas ao longo de todo esse período de pandemia, né? 25% de ocupação, com regras de ordem sanitária importantes, que a gente pede a colaboração de todos para que a gente possa seguir essas regras e fazer de maneira segura esse processo de transição que nós estamos tendo no Estado. Secretário, só pode explicar tecnicamente por que o toque de recolher de 8 da noite até as 5 da manhã? Bom, o toque de recolher entre 8 horas da noite e 5 da manhã tem como medida fundamental a gente diminuir a movimentação de pessoas durante esse horário, e o que a gente tem visto ao longo da pandemia é que aglomerações, festas clandestinas e outro tipo de atividades ocorrem nesse horário, né? Portanto, o toque de recolher ajuda a gente conseguir ter, ao longo desse período, um distanciamento maior. É um período em que as pessoas já trabalharam, então você não está fazendo restrição perante o trabalho de ninguém, mas com a colaboração de todos, diminuindo o contágio do vírus, aumentando o distanciamento social nesse período. Você deve ter acompanhado as constantes blitz e fiscalizações na força-tarefa aqui do governo do Estado de São Paulo. Nós temos feito diariamente em todo o Estado de São Paulo, aqui com a Prefeitura como parceiro, o PROCON, Segurança Pública, Vigilância Sanitária, uma série de autuações de aglomerações e festas clandestinas. Então, o toque de recolher aumenta o distanciamento social e também nos permite cada vez mais a gente poder fechar o cerco perante esse tipo de festa e aglomeração irregular. Secretário, eu gostaria de saber como que está o cenário sobre os kits de intubação. O Estado de São Paulo vem pedindo ao governo federal para realizar a compra desses kits e o governador João Dória chegou a dizer que fez mais de 9 pedidos ao Ministério da Saúde. Gostaria de saber, o Estado tem outras saídas para não entrar em colapso? Como que está a situação?
Bom, Lívia, é importante dizer que se dependesse do apoio do governo federal, o Estado, há muito tempo atrás, já teria muita dificuldade no combate, na assistência hospitalar aqui ao longo dessa pandemia, né? Nós superamos a vinda de respiradores, São Paulo conseguiu colocar 140% de aumento de leitos, só esse ano mais de 6 mil leitos colocados, o que pôde superar esse pico da pandemia mais agudo com internações em leitos de UTI. Da mesma forma, acontece com a vacina, que o governador lutou tanto para que pudesse existir, e da mesma forma agora os kits de intubação. Nós já encaminhamos mais de 9 ofícios cobrando o governo federal, eles centralizaram as compras, portanto, essa responsabilidade por eles nesse abastecimento para os municípios aqui do estado de São Paulo e de todo o Brasil. Hoje esse é um problema nacional e, portanto, nós cobramos as medidas urgentes para que eles possam resolver essa situação através de compra internacional ou de produção aqui no Brasil, mas para que eles possam apoiar os municípios aqui do estado de São Paulo. Nós temos apoiado, mesmo o governo do estado tendo nos estoques dos hospitais estaduais esses kits de intubação, os municípios, muitas vezes, quando não tem esse estoque, o Estado tem apoiado e também existem medicamentos correlatos que têm sido preconizados para esses municípios. Nós estamos diariamente acompanhando estoques, lutando em conjunto com as cidades aqui do Estado de São Paulo para que não falte. Nós vamos superar esse período, mas é fundamental que o governo federal olhe para São Paulo. Estratégia do governo para minimizar os efeitos no transporte público? William, nós temos duas estratégias fundamentais. A primeira, o escalonamento do horário de trabalho, foi recomendado para a indústria, para o comércio, para serviços, esse escalonamento. E a outra medida fundamental é o teletrabalho, em que nós colocamos como obrigatório para todas as atividades administrativas. Mas eu quero ressaltar que esse é um desafio mundial, o mundo todo. A Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha, todos passaram por esse desafio do transporte público, que é essencial para as pessoas que vão trabalhar, mas que tem essas medidas sanitárias como um grande desafio a ser superado. Nós trabalhamos o tempo todo com higienização desse transporte, trabalhamos com a recomendação de medidas, com essas medidas de teletrabalho e escalonamento, mas cientes de que é um desafio enorme que o mundo todo enfrenta ao longo dessa pandemia, William. Bom, secretário, para a gente finalizar aqui, a princípio, o Plano São Paulo, ele foi composto por 5 fases, que é da vermelha, da mais restritiva, até a azul, de maior controle da pandemia. Nós vimos no mês passado que o governo de São Paulo criou a fase emergencial, com mais restrições do que a fase vermelha, e agora fomos apresentados a essa fase de transição entre as cores vermelha e laranja. Eu gostaria de saber se essa fase de transição será recorrente nos próximos meses, conforme o estado de São Paulo for melhorando, que é o que a gente espera, né? Bom, Lívia, nós estamos aqui num grande trabalho para o estado de São Paulo melhorar, tanto com a vacinação, quanto com a produção de vacinas, né? O governador João Dória se dedicou muito e nós conseguimos estabelecer no Butantan, a partir do dia 17 de janeiro, a produção da Coronavac. Logo, logo vem a Butanvac, teremos em setembro a fábrica do Butantan, e é isso que vai nos trazer para a normalidade. Mas, enquanto isso, nós seguimos com cautela com as medidas de distanciamento social aqui no estado. Então, até o próximo dia 30 de abril, fase de transição. Depois disso, que nós esperamos, vamos acompanhar os índices diariamente, é que a gente possa seguir para uma próxima fase. Hoje, nós não temos a medida de regionalização, portanto, é uma medida uniforme para todo o estado de São Paulo. Superando essa fase de transição, entraria a questão da regionalização, olhando para cada uma das regiões com os seus índices e também com uma maior retomada das atividades presenciais, né? Todos nós queremos o mais rápido possível voltar à normalidade, ter o mínimo de restrição possível, cada vez mais impulsionar a nossa economia. Nós perseguimos isso o tempo todo, mas evidentemente que respeitando as regras da saúde e da ciência. Os países que estão agora já com uma expectativa melhor de retomada econômica, que já começam a dar sinais muito positivos na economia, são aqueles que enfrentaram de forma mais contundente a pandemia. E é isso que o estado de São Paulo pretende. A gente espera poder, passando essa fase de transição, já ter menores restrições. Cuba e a região de Barretos. Essas têm índices
um pouco maiores do que a média do Estado. Mas, de maneira geral, né, todas elas melhoraram entre o dia 28/3 e hoje. Essa queda de 7 pontos percentuais foi muito ativa, né? Foi 0,8% por dia ao longo desse período, o que dá uma resolução consistente desse período que nós estamos vivendo em melhora dos números da pandemia. Bom, conversamos com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Marco, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Deixo aqui um abraço a todos os amigos da Jovem Pan. 8 horas e 57 minutos. Repita.